Hoje é domingo, 30 de abril, entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. Hoje às 16 horas no estádio do Maracanã, Botafogo e Flamengo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo vem de 2 vitórias consecutivas e caso vença a equipe da Gávea, assumirá a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Em caso de empate, Botafogo será co-líder, continuará sendo uma das equipes na primeira posição da tábua de classificação. Todas as informações a respeito de Botafogo e Flamengo, provável escalação do Botafogo, provável escalação do Flamengo, nossa, minha gola tá toda bagunçada, agora a gola tá bonitinha. Escalação do Botafogo, provável escalação do Flamengo, tudo, mas tudo mesmo a respeito desse jogo, agora aqui nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Hoje, às 16 horas no estádio do Maracanã, Botafogo vai enfrentar o Flamengo, primeiro clássico do glorioso do Campeonato Nacional. O Alvinegro tem 2 jogos na competição, uma vitória no estádio Newton Santos em cima da equipe do São Paulo e uma vitória fora de casa em cima da equipe do Bahia. O Botafogo fará o seu segundo jogo fora do seu mando de campo. A primeira foi contra a equipe baiana na última segunda-feira e hoje vai enfrentar a equipe da Gávea no estádio Mário Filho. O gramado do Maracanã está realmente horrível, né? Não sei se eles conseguiram uma recuperação depois da última peleja que aconteceu entre Flamengo e Maringá, mas os últimos jogos a gente tem tido um campo muito ruim. Isso atrapalha tanto o Botafogo e também o Flamengo, né? Não vamos colocar, seria apenas algo atrapalhando o nosso clube. A partida de hoje traz uma volta importantíssima para o Botafogo, que é a do lateral esquerdo Marçal. Vou colocar aqui para vocês agora a lista dos relacionados do Botafogo, que conta com o zagueiro Adrielson, que está de volta, Danilo Barbosa, Di Plácio, Douglas Borges, Eduardo, Gustavo Sauer, Hugo, João Fernando, Júnior Santos, Lucas Fernandes, Lucas Perry, Luiz Henrique, Luiz Segovia, Marçal, que está de volta, Marlon Freitas, Matheus Nascimento, Matias Segovia, Felipe Sampaio, Rafael Raí, Tietê, Tiquinho, Vitor Cuesta e Vitor Sá. Gabriel Pires segue de fora. O Janderson, muita gente perguntando por que ele não foi relacionado. Na lista de centroavantes, ele é o número 3, o Matheus Nascimento é o número 2 da lista, atrás do Tiquinho Soares. Por isso que o camisa 39 não foi relacionado para esta peleja, o que é algo normal. Agora, com a ida do Matheus Nascimento para a equipe sub-20 do Brasil, no Mundial da categoria, o Janderson virará reserva imediato. Mas falando na partida de hoje, o Botafogo muito provavelmente deve colocar o que tem de melhor. Perry, Di Plácido, Adrielson, Cuesta e Marçal, Danilo Barbosa, Tietê ou Lucas Fernandes, Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sá e o centroavante Tiquinho Soares. Este deve ser o Botafogo para enfrentar o Flamengo. 90% da capacidade do Maracanã será da equipe da Gávea. A torcida do Botafogo esgotou totalmente a sua parte na arquibancada. Com certeza a nossa torcida vai fazer uma festa maravilhosa no Maracanã. E o Botafogo, se jogar de uma maneira competitiva, tem tudo para conseguir pontuar no estádio Mário Filho hoje. Ou seja com empate, ou seja com uma vitória. Dá para a gente pontuar contra a equipe da Gávea, que está num momento diferente com o técnico Jorge Sampaoli. Daqui a pouco o Léo Dantas vai trazer todas as informações do time da Gávea. Mas a gente tem que ter uma calma emocional em relação à arbitragem, em relação às pressões externas. E se o Botafogo conseguir não entrar numa pilha, mas jogar um futebol aceitável, um futebol digno, temos tudo para sair do Maracanã com uma pontuação. Ou com um ponto para nos colocar na liderança ali, co-liderança, junto com algumas equipes, ou em uma liderança isolada do Campeonato Nacional. A partida terá transmissão do Premier para todo o país ou da Rede Globo para algumas praças, incluindo o Rio de Janeiro. No Premier, a narração será da Renata e na Rede Globo, do Luiz Roberto. Para falar um pouquinho sobre o nosso rival, chamo meu amigo Leonardo Dantas. Fale aí, Léo. Oi, Thiago e o pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Flamengo, adversário do Botafogo nesse domingão, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que está vivendo um momento novo aí, né? Com uma troca de treinador, saiu o Vitor Pereira, entrou o Jorge Sampaoli. E o Sampaoli tem um jeito muito diferente de pensar futebol, né? Um estilo muito próprio, que a gente já viu em outros times, mas que a gente precisa saber se vai encaixar com o elenco que o Flamengo tem. Bom, o que a gente pode trazer já de primeira do Sampaoli, que pode ser uma arma interessante para o Botafogo, e que aí, na minha visão, casa com um problema do Flamengo que já vem não de hoje. A questão das bolas perdidas no campo defensivo. Isso já vinha acontecendo com o Vitor. O Flamengo é pressionado,
entrega a bola de graça e o adversário está muito próximo da área e do gol para tentar um lance de perigo. A gente pode tentar lembrar, por exemplo, o que foram os jogos da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, em que isso acontece várias vezes. O Flamengo tenta sair jogando, tocando a bola lá de trás, às vezes com o goleiro, mas normalmente com os zagueiros, e entrega de graça. Contra o Maringá, na ida lá no Paraná, isso também aconteceu. E isso foi pré-Sampaoli. O Sampaoli gosta dessa saída tocada lá de trás. Então o Botafogo tem uma possibilidade aí de buscar uma fragilidade do adversário. E talvez o grande alvo possa ser o Fabrício Bruno, que é o zagueiro que mais sai com a bola dominada para buscar meio campo e às vezes se empolgando e indo para o campo ofensivo. Quando joga com 3 zagueiros, os volantes vão um pouco mais à frente. Por que essa é uma necessidade? Porque normalmente o terceiro zagueiro entra no lugar do Everton Ribeiro, pelo menos na formação inicial. Então perde-se o cara criativo, o cara responsável pela organização do jogo atrás dos atacantes. Então os volantes precisam ocupar essa função. E eles têm feito isso muito bem. Thiago Maia, Vidal, quando joga, quando entra, e principalmente o Gerson. O Gerson tem sido muito mais efetivo na sua participação no jogo desde a chegada do Sampaoli. Só 3 jogos, já deu para perceber isso? Já. Contra a Inter e contra a Maringá, ele sem dúvida fez os seus melhores jogos, suas melhores atuações desde o retorno ao Flamengo no início do ano. É um cara que quando precisa ajuda lá atrás, nessa imagem aí no jogo contra o Inter, um raro momento do Flamengo defendendo com 5 lá atrás, porque foi o adversário mais forte até aqui do Sampaoli, então foi necessário ter sustentação defensiva. E o Gerson sentiu isso e conseguiu fazer, mas na maior parte do tempo, o Gerson participa triangulando com os jogadores de ataque e fazendo infiltração, aparecendo na área, para passe e finalização para o gol, como foi no jogo contra o Maringá. Outra questão importante que a gente pode falar aqui do Flamengo é a liberdade que os laterais têm tido. Tanto na esquerda, o Ayrton Lucas, só a gente lembrar de como ele foi importante nas finais contra o Fluminense, tanto na vitória na ida, quanto fazendo o gol de honra na goleada sofrida na volta, quanto o que foi o Wesley no jogo contra o Maringá, aparecendo, projetando, triangulando. Então eles vão também ser parte importante desse jogo ofensivo do Flamengo. Detalhe importante também, em alguns momentos o Wesley inverte com o Everton Ribeiro, e essa inversão confunde um pouco a marcação. O Wesley vem para dentro para pisar na área e tentar um chute cruzado ou um passe, e o Everton fica um pouco mais aberto. Via de regra, esse Flamengo do Sampaoli tem atacado com uma linha de 4 lá na frente, sempre um time muito ofensivo. Isso já de cara permite a gente pensar que espaços vão aparecer e o Botafogo precisa estar atento a esses espaços. Mas pensando na marcação, como é difícil marcar porque chega muita gente, às vezes você fica no mano a mano e aí tem aquela aproximação do volante vindo de trás, sozinho, na sobra, com liberdade. Mas ainda assim são movimentos diferentes. Você pode atacar com 4, tendo Pedro e Gabigol um pouco mais centralizados. O Gabigol não está tão aberto como estava na reta final do Dorival no ano passado, ou até com o Vitor Pereira nesse ano. Ele meio que faz uma dupla diária mesmo com o Pedro, movimenta mais do que o Pedro, mas não joga mais tão aberto como jogava antes. E eles dois têm a companhia ou dos pontas ou dos laterais. E aí depende muito de qual é o esquema que vai a campo, se com 3 ou com 4 zagueiros. Mas de qualquer forma, o desenho é com 4 lá na linha de frente, como você está vendo aí. Essa questão do Gabigol, menos aberto e um pouco mais centralizado, mais próximo do Pedro, permite que o time tabele mais por dentro. Outra vez aparece a aproximação dos volantes, como eu tinha falado, principalmente do Gerson. Então você está vendo que isso é uma questão muito importante já desse novo Flamengo do Sampaoli. E por último, uma diquinha. Não deu para perceber ainda se é uma constante, mas no jogo contra o Maringá, por exemplo, aconteceu, então eu acho que vale ficar de olho. Em várias bolas aéreas, cruzamentos de falta ou de escanteio, os nomes do jogo aéreo, né? Léo Pereira, Davi Luiz, Pedro, iam para o primeiro pau e fica um jogador que não é tão bom na bola aérea no segundo pau. O Thiago Maia fez isso no jogo contra o Maringá, né? O primeiro gol do Thiago Maia e o segundo do Pedro. Nesses 2 lances, o Thiago Maia está no segundo pau. Ele faz o gol em um, no outro a bola não chega. Mas é importante ficar de olho, não deixar esse jogador, mesmo que não seja tão bom no alto, sozinho no segundo pau. Porque se ela passa, vai ter alguém livre para marcar. O Maringá sofreu com isso, já deu o recado. Boa partida, gente, que esse clássico seja positivo. Um abraço. Sobre o time do Botafogo, mais alguns detalhes antes do Leozão Memória Alvinegra. Hoje será um jogo que a gente tem que saber explorar as costas dos jogadores do Flamengo. O time do Jorge Sampaoli, o Léo falou, é um time que gosta de marcar pressão. Se o Botafogo escapar dessa primeira pressão e usar a velocidade dos seus 2 extremos, tem tudo para conseguir. Superar o Flamengo e trazer 3 pontos. Temos que saber superar essa primeira linha do Flamengo, que é uma linha de marcação muito forte. Para contar um fato histórico, chamo o Leozão Memória Alvinegra.
Fala aí, Leozão. Fala TF, galera ligada aqui no canal, tudo bem com vocês? Eu quero começar essa minha participação aqui pedindo licença ao torcedor alvinegro para falar sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque, ao vencer o Bahia por 2-1 e também vencermos o São Paulo na estreia pelo mesmo placar no estádio Newton Santos, repetimos algo que não acontecia desde 2012, vencer as duas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, pelo Brasileirão, o Botafogo também estreou contra a equipe do São Paulo e jogando no estádio Newton Santos o placar foi diferente, 4-2. Na segunda partida, fomos até Curitiba, enfrentamos o Coxa no estádio Couto Pereira e também vencemos por 3-2. Mas tem uma curiosidade que incomoda bastante o torcedor alvinegro. O Botafogo nunca venceu as 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Isso é muito tempo, se a gente pensar que os pontos corridos são disputados de 2003 até hoje. O Botafogo passou perto em 2007, mas venceu as 2 primeiras partidas e encontrou o Flamengo na terceira rodada. Acabou empatando em 2-2. O time da Gávea, inclusive, é uma pedra no sapato. Em 1992, o Botafogo também começou as 2 primeiras rodadas vencendo. Vencemos o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. E pelo mesmo placar de 2-2, enfrentamos o Flamengo no Maracanã e empatamos pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 1992. Mas o Campeonato Brasileiro não se resume apenas à era dos pontos corridos. O Campeonato Brasileiro é disputado desde 1971, o Campeonato Brasileiro como conhecemos. E se a gente for levar em conta o Campeonato Brasileiro de 1971 até o Campeonato Brasileiro de 2023, a última vez que o Botafogo venceu as 3 primeiras partidas do Campeonato Brasileiro foi pelo Brasileirão de 1981. Naquele ano, nós vencemos a equipe da Desportiva, do Operário e do Corinthians. É um absurdo a gente saber que o Botafogo é tão grande, tão tradicional, tem tanta história também com a seleção brasileira, tanta história no futebol mundial e apenas 2 vezes, as 2 vezes citadas aqui no vídeo, o Botafogo venceu as 3 primeiras partidas. É torcer e mandar vibrações positivas para que isso acabe e vai acabar em grande estilo, vencendo o nosso grande rival no clássico da rivalidade. Então vá ao estádio, faça a sua festa, mande vibrações positivas de onde você estiver, porque a terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2023 será vencida pelo Botafogo e nós vamos conseguir, homenageando a equipe de 1981 e também homenageando a equipe de 2007, que quase conseguiu esse feito. Vamos para cima deles, vamos vencer, espero que a gente faça uma boa apresentação. Grande abraço para vocês, espero que tenham gostado dessa minha participação. Valeu, fui! As redes sociais de Leozão Memória Alvinegra e Léo Dantas aqui embaixo na nossa descrição. Vamos torcer que o Botafogo consiga fazer um jogo equilibrado, um grande teste para os comandados do técnico Luiz Castro. Estamos a 11 jogos invictos, quem sabe hoje a gente não chegue a 12 jogos. E quinta-feira tem confronto decisivo na Copa Sul-Americana contra a LDU. Você não deixou o like? Deixa o like, inscreva-se, compartilhe, mande esse vídeo em seus grupos WhatsApp. 18 horas estarei de volta com a nossa live pós-jogo aqui no canal do TF. Um beijo, fiquem com Deus, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão.